Aleluia, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, porque você nos salvou, você nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Seu amor. Esse reino, Senhor, de justiça e de igualdade. Aleluia, nós te agradecemos. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, meu rei, teu reino é firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Tu és o rei.
te adora, teu reino é sempre eterno. Olha em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Aleluia. Nós adoramos esse Deus majestoso. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Faltam palavras para o meu amor por ti, Senhor. Sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és majestoso, majestoso, poderoso.
Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Obrigado. Louvor. Vamos adorar o Senhor, nosso Deus, através da ministração da sua palavra nesse momento. Amém. Sua maravilhosa palavra que Ele revelou a nós, seus filhos. Amém. Amados, hoje nós vamos falar a respeito de perseverança. Amém? Uma santa perseverança. Você que está aí em casa, acompanhando esse culto online, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Amém? Aleluia. Eu estarei lendo na versão King James, talvez a sua versão seja um tanto diferente da que eu estarei usando aqui. Mas, vamos lá, você já está pronto aí? Apocalipse 14, versículo 12, está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Amém? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Amém? Aleluia. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e, junto comigo, declarássemos: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso aquilo que ela diz que eu posso. Neste culto, eu serei ensinado pela palavra de Deus. E corajosamente eu declaro que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, amados, deixa eu passar aqui esse microfone. Glória a Deus. Amém. É assim, irmãos. Não é ao vivo, mas a gravação está sendo ao vivo. Glória a Deus. Amados, é o seguinte. Esse contexto de Apocalipse 14, deixe-me falar um pouco a respeito dele bem brevemente, só para que você entenda que este texto aqui, de Apocalipse 14, versículo 12, está fazendo referência aos santos que estão passando pela tribulação. Estes santos não são a igreja, amém? A igreja, segundo nós entendemos pelas Escrituras, segundo aquilo que nós acreditamos que as Escrituras nos revelam, a igreja não passará pela grande tribulação. Então, estes santos de Apocalipse 14, que estão sendo mencionados aqui no versículo 12, aqueles que perseveram nos mandamentos de Deus, aqueles que guardam a sua fé, aqueles que permanecem fiéis a Jesus, são aqueles que se converteram durante a tribulação. E eles são chamados não de igreja, mas de santos, ok? Santos do Apocalipse, né? Os santos dos últimos dias, né? Mas não do tempo do fim. Amém? Então, amados, neste contexto, esses santos, eles estão sendo perseguidos, eles estão passando por sofrimentos, mas eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram, eles perseveraram no Senhor. Amém? Então, nós podemos sim aprender com o testemunho deles, que ainda vai acontecer, mas que Deus já viu, Deus já previu e Deus já revelou ao profeta João, que era apóstolo, né? João. Então ele revelou isso a ele e nós podemos aprender. Essa perseverança, amados, é aquilo que também é ensinado à própria igreja, nas epístolas de Paulo, nas epístolas joaninas, de Pedro, de Tiago. Os evangelhos falam a respeito da perseverança da igreja. E o que é perseverar? De acordo com o contexto de Apocalipse 14, versículo 12, que nós acabamos de ler, está dito que aqueles que perseveram são aqueles que guardam os mandamentos. São aqueles que guardam
os mandamentos de Deus. Aqueles que não apenas ouvem. Guardar aqui não significa apenas ouvir e guardar na memória, mas sim praticar os mandamentos de Deus. Aleluia. Jesus ele fala aos discípulos, antes de ir aos céus, que aqueles que amam a Ele devem guardar os seus mandamentos, devem praticar os seus mandamentos. Amém? Então, perseverança dos santos envolve o cumprimento, a guarda dos mandamentos de Deus. E o que mais? O texto também fala que são aqueles que guardam a fé em Jesus. São aqueles, dependendo da sua tradução que você tem em casa, são aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor Jesus. Então, perseverança tem a ver com guardar e praticar os mandamentos, e com guardar a fé em Jesus e sermos fiéis sempre ao Senhor Jesus. Amém? Então, isso já ficou bem consolidado aqui, não é verdade? E o que significa perseverar? Perseverar, de acordo com o dicionário, você vai encontrar várias definições, mas, em resumo, é a qualidade de quem não desiste, mas persiste. É a qualidade de quem não desiste, mas persiste. Então, perseverar é persistir. É o contrário de desistir. É o contrário de dar para trás. É o contrário de parar. Então, quando nós, que somos filhos de Deus, nós perseveramos, significa que nós estamos ali. Mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio à perseguição, nós estamos continuando a nossa caminhada com Jesus. Nós continuamos praticando aquilo que temos aprendido. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala: permanece fiel naquilo que você tem aprendido. Porque você sabe de quem você aprendeu. Aleluia! Então nós devemos permanecer fiéis, praticantes, zelosos praticantes da palavra de Deus, daquilo que nós temos aprendido. Você tem aprendido boas coisas nessa igreja? Você tem aprendido uma boa palavra? Você tem ganho ou ganhado, enfim, um bom entendimento a respeito das revelações das Escrituras? Então, amados, glória a Deus, mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio a um confinamento social, que tem aí as suas limitações, que nós precisamos respeitar, mesmo em meio a uma situação como essa, nós podemos sim praticar a palavra de Deus. Nós podemos ser zelosos e operosos praticantes da palavra de Deus. Como diz na epístola de Tiago, não apenas ouvintes negligentes. Aleluia! Isso é um resultado visível, prático, da nossa perseverança. Amém? A gente vai falar muito sobre perseverança, muito mesmo. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós já vimos que o perseverante é aquele que obedece e é aquele que permanece fiel. Eu queria ler com você a epístola de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7 até o 11. Aleluia, glória a Deus. Esse Tiago aqui, você vai ver que existia um Tiago apóstolo, mas esse Tiago, só para que você fique ciente, não era Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo ele foi martirizado logo no início ali da história da igreja em Atos, mas existia um outro Tiago, que era o irmão do Senhor, que era bispo em Jerusalém. Foi este quem escreveu esta epístola. Você já encontrou? Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, sede pacientes, dependendo da tradução, perseverantes, até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência ou com perseverança, até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus.
Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Sabe, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Jesus ele fala, na medida que você julga, é a medida que você vai ser julgado. A medida que você mede, é a medida que você vai ser medido também. Aleluia. E vai ser uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Continuando no versículo 9. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Glória a Deus. Vamos ver alguns pontos interessantes aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, alguns versículos aqui que nós acabamos de ler de Tiago, capítulo 5. Primeira coisa que ele fala, que salta aos nossos olhos, principalmente nos versículos 7, 8 e 9, que fala a respeito da iminência do retorno de Jesus. Muitas pessoas andam preocupadas, né, com isso que tem ocorrido no mundo, o Covid-19. Então, muitas pessoas elas associam isso a um juízo de Deus. Outras pessoas associam isso como um sinal deste mundo decadente, mas que aponta para o retorno de Jesus. E muitas pessoas têm espalhado isso através de vídeos, textos, imagens, etc. Eu quero dizer uma coisa a você, que desde a época do primeiro século, Tiago e os outros apóstolos já esperavam a volta iminente de Cristo. Para Tiago, o juiz de toda a terra já estava às portas. Aleluia. Para ele, a vinda do Senhor estava próxima. Então, o que é que Tiago está dizendo? Olha, a qualquer momento, Jesus ele pode vir para buscar a sua igreja. A qualquer momento, esteja sempre pronto. Sabe o que significa? Isso significa o seguinte: não é Covid-19 que aponta para o retorno de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Nós poderíamos estar em paz em casa. Nós poderíamos estar trabalhando normalmente. Saindo de manhã, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, alguns bem mais cedo, às 5 horas, 4 horas, para ir trabalhar. E no meio do percurso, Jesus vir buscar a sua igreja. Entenda isso. Entenda isso. Não existe nenhum sinal precedente para o arrebatamento da igreja. Isso não existe na Bíblia. O arrebatamento, ele é iminente. A palavra iminência, ela já traz esse sentido, de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E quais são os sinais que nós temos na Bíblia para a segunda vinda de Jesus no fim da tribulação? Esses são os sinais que nós temos na Bíblia. Amém? Mas a ministração de hoje não é sobre escatologia, mas apenas abrindo esse parêntese, para que nós estejamos preparados. Que a qualquer momento, irmãos, eu posso sair daqui, no meio da rua, sabe, no meio da trajetória, indo para casa, e Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia! E se você ver essa gravação, que dificilmente você vai conseguir ver, mas se você conseguir ver, é porque você ficou, misericórdia, né? Mas a igreja do Senhor não vai ficar. Amém? Não vai ficar. E mesmo que você creia, seja quem for que estiver assistindo essa ministração, que você vai ficar, eu creio que você vai subir junto com a gente. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Aleluia! Então, amados, a vinda do Senhor, veja só que interessante, a vinda do Senhor, segundo Tiago, é um grande motivo para que nós perseveremos. Olha só, Jesus está voltando, e Ele pode voltar a qualquer momento. Então, vamos perseverar.
para que quando ele venha, nós não estejamos desapercebidos, nós não sejamos pegos de surpresa. Amém? Mas Paulo ele fala que nós não somos das trevas para sermos pegos de surpresa. Nós somos da luz. Aleluia. Glória a Deus. Então, sede vós, no versículo 8, igualmente perseverantes e fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. No versículo 11, olha só que interessante, ele vai falar a respeito de Jó. Você já leu o livro de Jó? Aleluia. Sabe, logo quando eu me converti, eu ouvia muitas pessoas falarem a respeito de Jó. Jó isso, Jó aquilo, a paciência de Jó, a perseverança de Jó. Aleluia. Eu ouvia até que Jó nunca murmurou. E eu achava, nossa, Jó passou por tanta coisa e nunca murmurou. Aí eu li o livro de Jó e descobri que ele murmurou sim. Aleluia. Ele amaldiçoou, inclusive, o dia que ele nasceu. Mas sabe de uma coisa? Mesmo vez ou outra, Jó reclamando daquilo que estava acontecendo. Mesmo ele dizendo que se estivesse diante de Deus, ele iria apresentar as suas queixas, ele iria se justificar. Mesmo assim, Jó, ele não chegou ao ponto de desistir. Sabe, ele estava sentindo dor, ele tinha perdido seus filhos, ele tinha perdido tudo aquilo que ele tinha construído, pela força do seu trabalho, confiando em Deus, inclusive, mas ele não chegou ao ponto de desistir. Mesmo quando a sua esposa chegou até ele e disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele não amaldiçoou Deus. Ele chegou ao ponto de amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas Deus, ele não amaldiçoou. E ele não se entregou para a morte. Estando doente também, cheio de feridas no corpo. Ele perseverou. E sabe, perto do fim do livro de Jó, você vai encontrar um jovem chamado Eliú, que era um dos amigos. 4 amigos estiveram com Jó durante o seu sofrimento narrado naquele livro do Antigo Testamento. 3 estavam sempre procurando ali qual é a causa disso aqui que está acontecendo, por que isso está acontecendo com Jó, e às vezes colocando a culpa no próprio Jó. E se levanta Eliú, repreende a todos, e após Eliú terminar o seu discurso, a sua repreensão aos outros 3 amigos e ao próprio Jó, surge a voz de Deus de um redemoinho, e começa a repreender todos também, menos Eliú, que era o único que estava certo ali no seu discurso. Mas sabe de uma coisa? Por causa da perseverança de Jó, Deus retribuiu Jó. Deus, ele deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Aleluia. Agora o que é interessante, deixa eu mostrar um detalhe para você. Vamos lá em Jó, rapidamente. Aleluia. Jó, que fica antes do livro de Salmos. A gente vai ler aí 2 passagens. A primeira, logo no início de Jó, onde está no capítulo 1, que fala no versículo 2, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele fala também de quantos camelos ele tinha e outras coisas. E quando nós vamos em Jó 42, você vai ver que todas as coisas que ele perdeu, camelos, por exemplo, que eu acabei de citar, ele ganhou em dobro, de fato. Mas no versículo 13 de Jó 42 está escrito, também teve 7 filhos e 3 filhas. Ué, mas Deus não deu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu? Por que a quantidade de filhos é a mesma? É porque ele não perdeu seus filhos. Seus filhos foram guardados por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Algo terrível aconteceu aos seus filhos por causa de Satanás, mas Deus os preservou. Deus os guardou. Aleluia. Então aquilo que pareceu perda, na verdade Jó se encontrou com eles depois, na outra vida. Aleluia. Esse é mais um motivo para nós perseverarmos. Existe uma vida depois dessa vida terrena aqui. Glória a Deus, existe uma vida eterna.
Aleluia, glória a Deus. Agora vamos adiante. Mateus capítulo 10, versículo 22. Nós nos perguntamos, por que perseverar? Nós vimos essa questão do retorno de Cristo. Então, porque Cristo está às portas, nós devemos perseverar. Mas o que é que isso significa? Mateus capítulo 10, versículo 22, está escrito o seguinte: odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a parte do versículo que eu quero que nós prestemos atenção aqui. Aquele que perseverar até quando? Até o fim. Então, quem persevera por um momento e para, ele não está perseverando até o fim. Mas aquele que persevera até o fim, este é que será salvo. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Se eu não persevero até o fim, o que é que acontece? Eu não serei salvo. A salvação depende de minha perseverança, pela fé, não é pelas obras, é pela fé, é pela confiança, pela fidelidade a Jesus Cristo. Quando eu persevero até o fim, guardando os seus mandamentos, praticando os seus mandamentos, guardando a fé, sendo fiel a Ele, aí eu serei salvo. Glória a Deus. Essa mesma passagem, ela está em Marcos, capítulo 13, versículo 13. A gente não vai ler, amém? Mas diz exatamente a mesma coisa, é o mesmo relato aqui de Cristo, são as mesmas palavras de Cristo. Aleluia. Sabe de uma coisa? Esse texto, ele me revela que é nossa parte nós perseverarmos. É nossa responsabilidade, essa palavra que eu estava querendo encontrar. É nossa responsabilidade perseverarmos. Não é responsabilidade de Deus. Deus, Ele não vai nos fazer perseverar. Eu creio que tem pessoas, eu sei que existem pessoas que creem que é Deus quem nos faz perseverar, mas não é isso que as Escrituras falam em momento algum. O que a Bíblia fala é, vocês têm necessidade de perseverança. O que a Bíblia fala é, se você perseverar até o fim, você será salvo. Então é responsabilidade nossa perseverarmos. Aleluia. Agora, como eu já disse, não é pelas obras, é pela fé. Então, mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando as pessoas nos odeiam, como diz esse texto aqui de Mateus capítulo 10, versículo 22, mesmo quando as pessoas vêm contra a gente, falam contra a gente, mesmo quando acontecem situações como essa, que querem minar a nossa fé, se nós permanecermos firmes na fé, confiantes em Deus, fé significa confiar em Deus. Fé significa entregar a nossa vida a Deus. Aleluia. E confiar que Ele vai cuidar da gente. Que Ele não nos abandona. Que Ele está conosco o tempo todo. Se nós permanecermos nessa posição, aleluia, então nada poderá nos abalar. Nós vamos conseguir perseverar até o fim. Ninguém tirará de nós a nossa coroa. Aleluia. Agora, já que nós estamos falando a respeito de perseverança e salvação, veja bem, existem 3 relatos, 3 registros de uma parábola de Jesus, que é chamada a parábola do semeador. Essa parábola, eu vou tentar fazer aqui um contraste entre os 3 registros, que se encontram em Mateus, Marcos e Lucas, porque existem alguns elementos que são um tanto diferentes, ok? Em cada um desses registros. A gente vai começar lendo Mateus. Aliás, vamos fazer o seguinte, você vai guardar Mateus 13 aí, que a gente vai voltar para ele, tá? E a gente vai para Marcos 4. Marcos 4 é que vai ser a nossa base dessa parábola do semeador, a partir do versículo 14 ao 20. Explicando bem rapidamente, Jesus, anteriormente a esses versículos aqui que nós vamos ler, ele dá uma parábola, que é a parábola do semeador. Ele fala a respeito de um homem que saiu a semear, e essa semente caiu. Uma semente caiu no meio do caminho, outra semente caiu nas rochas, outra semente caiu nos espinhos, e a última semente caiu em um solo fértil. Acontece o seguinte,
que os próprios discípulos de Jesus, mesmo tendo andado tanto tempo com ele, não entenderam a parábola e vão questionar Jesus. Jesus, o que é que significa isso? Jesus primeiramente repreende a eles, certo? E depois ele vai explicar a parábola. Vamos ler aí o versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Então o homem que sai a semear é aquele que sai a anunciar o evangelho, a anunciar a pregação da palavra. Então a semente é, obviamente, a palavra. Versículo 15 diz: e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Esse texto aqui, geralmente, é o mais lido quando alguém vai falar a respeito da parábola da semente, né, do semeador. Agora é interessante, porque quando você lê esse versículo 15 de Marcos 4, você fica pensando, como é que Satanás teve a capacidade de tirar a semente do coração do povo que ouviu? Como é que foi isso? Aí a gente vai em Mateus, capítulo 13, e leremos... Onde é que está? O versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, olha só, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então veja bem, quando nós anunciamos o evangelho, se as pessoas não entenderem, isso vai dar margem para que Satanás venha e roube a semente, que é a palavra que foi semeada no seu coração. Então as pessoas elas não entenderam, vem Satanás e rouba. E ele rouba, por quê? Aí a gente vai em Lucas, capítulo 8, no versículo 12. Ele fala, o motivo de Satanás roubar a palavra. Aos que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Amém? Então as pessoas que ouvem o evangelho e eles não entendem o evangelho, Satanás vem, rouba-lhes a palavra do seu coração. E assim eles estão incapacitados de poderem crer no evangelho e serem salvos. Continuando, a gente vai ler em Mateus mesmo. Não, aliás, a gente já está em Lucas. Fica em Lucas mesmo. Daqui a pouco a gente volta para Mateus. No versículo 13, fala a respeito daquele que caiu no meio das rochas. Aos que caíram sobre as rochas, simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem. Contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Então veja só. Aquele que caiu no terreno rochoso, aquele coração de pedra, ele ouviu a palavra. E a Bíblia fala que ele creu na palavra. E ele se alegrou com a palavra. Se ele creu e se alegrou é porque ele entendeu. Então ele entendeu, recebeu a palavra com alegria, acreditou e perseverou. Porém, ele perseverou por um tempo. Só que depois desiste quando vem a provação. Continuando, a Bíblia fala no versículo 14, aos que caíram entre os espinhos significam os que ouvem a palavra. Todavia, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Amados, sabe, esse tempo eu tenho visto muitas pessoas ansiosas. Pessoas estão ficando muito ansiosas, sendo atraídas por todo tipo de ensino às vezes. Algumas pessoas, não estou querendo generalizar. Mas sabe, se nós andamos em ansiedade, depois de termos recebido a palavra do Senhor Deus, então isso significa que existe a possibilidade, não é uma certeza, não é algo absoluto, mas existe a possibilidade da palavra em nós enxertada ser sufocada. E aí nós vamos parar. Ao invés de persistirmos, perseverarmos até o final, nós vamos parar. Aleluia. O versículo 13 e o versículo 14 são a prova de que é possível você receber a palavra, você acreditar na palavra, e isso implica em conversão, e depois nós pararmos.
desistirmos, darmos para trás. Aleluia. No versículo 15, no entanto, de Lucas 8, fala: as que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra e entesouram, e com perseverança frutificam. Aleluia. Em Mateus 13, 23, vai acrescentar só um detalhezinho, que é o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Veja, novamente ele fala a respeito da necessidade de compreender a palavra de Deus. Então, nós precisamos realmente pregar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, para que as pessoas entendam. Às vezes nós vamos pregar de forma mais simples e as pessoas vão entender. Às vezes a gente vai ter que moer um pouquinho para que as pessoas entendam a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então é possível nós ouvirmos a palavra e perseverarmos por um tempo e depois nos desviarmos. E é possível nós ouvirmos a palavra e nós perseverarmos até o fim e alcançarmos a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Existem algumas pessoas, desde que eu me converti, que eu escuto isso. Existem pessoas que dizem: fulano se desviou. É porque ele nunca foi crente. É porque nunca se converteu. Isso não é verdade. Como é que você sabe disso? Nós não conhecemos o coração das pessoas. Aqui, na parábola do semeador, fala a respeito que tem um coração de pedra e aquele que tem um coração de espinhos. E ambos se converteram, sim. Ambos entenderam a palavra, ambos receberam com grande e profunda alegria e creram para a sua salvação. Porém, por causa de questões da vida, acabaram dando para trás. Mas, amados, nós somos aqueles que dão para trás, que retrocedem, ou somos aqueles que perseveram? Aleluia. Nós vamos ler um texto a respeito disso, já já. Glória a Deus. Amados, nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, a partir do versículo 4, está escrito o seguinte: veja a importância de perseverarmos, veja a necessidade de nós perseverarmos, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Amados, muitas pessoas elas tentam, e todo respeito a você que talvez pense o contrário, né? Pense dessa forma como eu vou falar agora. Muitas pessoas acreditam que essas pessoas aqui, de Hebreus capítulo 6, não são crentes verdadeiros. Mas o versículo 4 está falando daqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo. Amados, o único jeito de você se fazer participante do Espírito Santo é se você for crente. Se você não for um crente, se você não for um convertido, não tem como você participar do Espírito Santo. Isto é impossível. Ademais, Hebreus é escrito, direcionado, inspirado para ensinar cristãos. E o escritor dos Hebreus está falando com os cristãos. É impossível os que já foram iluminados uma vez, provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e também as virtudes do século futuro, e recaíram, deram para trás, retrocederam, pararam de perseverar. Sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aleluia. Sabe, amados, isso é forte. Muitas vezes nós queremos julgar as pessoas que estão desviadas no momento. Eita, perdeu a salvação. Jesus voltar agora, morreu, vai para o inferno. Quem vai julgar eles é Deus, não somos nós. Nós temos testemunhos, com certeza você conhece, pessoas que estiveram desviadas tanto tempo e voltaram. Mas o texto de Hebreus capítulo 6 está falando de pessoas que deram para trás de um jeito que não tem como mais. O versículo 4 fala que é impossível. Então, esse é um tipo de pessoas que, infelizmente, existe. O irmão Reagan,
ele fala de pessoas assim. Ele fala, inclusive, de um cunhado seu. Eu não me recordo exatamente qual é o livro, mas eu acredito que foi Zoe, a própria vida de Deus. Se não foi esse, é algum parecido. Mas, enfim, ele fala a respeito de um cunhado dele que traiu a esposa, se desviou, e Deus falou para o irmão Rega: ei, vai lá, fala com ele e diz a ele que é a última chance dele. E ele vai, fala com este homem, e este homem, ele se estremece, ele fica triste, ele fica impactado por aquilo que foi falado a ele, mas ele não deseja mais voltar. E naquele momento, ele cortou, cancelou qualquer possibilidade dele conseguir voltar. Ele ser renovado para o arrependimento. Aleluia. Então existe sim essa possibilidade, mas, amados, a nossa segurança em Cristo, ela é fiel. A nossa segurança em Cristo, sendo redundante aqui, ela é bastante segura. Então não é qualquer coisa que nós vamos cometer que vai comprometer a nossa salvação. Porém, Hebreus capítulo 10, deixe-me ler isso para vocês, no versículo 26 e o 27. Porque se pecarmos voluntariamente, algumas traduções vão trazer deliberadamente. Ou seja, eu quero pecar e eu vou viver uma vida de pecado mesmo e acabou. Aleluia. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Mais uma vez, ele está escrevendo para cristãos aqui. Então, depois que nós recebemos a verdade, não é apenas ouvirmos a verdade, mas recebemos ela, assim como na parábola do semeador. Ouve e recebe a palavra. Ouve e guarda a palavra. Se nós, de forma voluntária, eu vou viver uma vida de pecado. Então, amados, se a gente não voltar, se não nos arrependermos, então o que resta para nós é juízo e ardor de fogo. É isso que a Bíblia fala. Aleluia. Mas há um local de arrependimento para todos nós, amados. Há um local de arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, nós já estamos caminhando para o final da ministração, mas eu quero ler algumas passagens com vocês. 1 Coríntios 10, versículo 12 e o 13, fala o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não, agora vê só. Vamos ler daqui a pouco o versículo 13, preste atenção aqui. Aquele que cuida está em pé, aquele que julga está em pé. Você é cristão? Você considera que está em pé em Deus? Ou seja, você está firme em Deus? Isso aqui é uma figura de linguagem. Você está firme em Deus? Firme, confiante na sua salvação em Deus? Amém? Cuide para que você não caia. Só que no versículo 13, olha só que interessante. Como assim eu vou cuidar para que eu não caia? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, amado, deixa eu te falar uma coisa. Qualquer coisa que vem contra o povo de Deus, inclusive o Covid-19, não tem poder suficiente para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Não tem. Tentação alguma, provação alguma, tem a capacidade, tem a autoridade de nos fazer desviarmos do caminho que é Cristo. De desistirmos, talvez a tal ponto como está descrito em Hebreus 6. Não tem. Porque juntamente com a tentação, a Bíblia fala que Deus nos concede o escape para que nós possamos resistir. Então é Deus quem nos dá a capacidade, amados. É Deus quem não permite nós sermos tentados além das nossas forças, além da nossa fé. Então nós podemos escolher perseverar. Vai doer em alguns momentos? Vai. Eu não vou mentir para você, eu não vou esconder, nem vou ficar amenizando, não. Algumas vezes vai doer. Algumas vezes você talvez pense em desistir. Algumas vezes você pense, poxa, eu não vou mais para a igreja não, isso, aquilo, outro.
o irmãozinho me magoou, a irmãzinha me disse algo e deu para trás, não cumpriu o que disse. Tantas situações podem acontecer e tantas vão acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa, a minha e a sua salvação não depende de pessoas. A nossa salvação depende de uma pessoa divina, Deus e homem. Eu estou falando de Jesus. A nossa salvação depende única e exclusivamente do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a nossa fé nele quem vai nos salvar. Não é a nossa fé nas pessoas, nos nossos irmãos da igreja, que nós amamos tanto, queremos tão bem, mas não são eles que vão nos salvar. É Deus quem vai nos salvar. Então, amados, mesmo que o mundo inteiro nos abandone, Cristo não nos abandona. E se nós não abandonarmos Cristo, então não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia! Nós vamos ler Hebreus capítulo 12, nesse instante. Glória a Deus. No versículo 1 ao 3. Hebreus 12, 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele, Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Aleluia! Quando nós nos sentirmos fracos, Hebreus 12, 13 está dizendo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, olhe para o sofrimento que ele passou. Cuspiram nele, bateram nele, chicotearam ele. Bateram com uma cana em sua cabeça, após ter colocado uma coroa de espinhos que estava esmagando o seu crânio, perfurando o seu crânio. Crucificaram ele, perfuraram suas mãos e seus pés. O expuseram à vergonha pública. Mas veja o exemplo que ele deu. Ele perseverou, porque ele não estava prestando atenção na afronta, mas ele estava prestando atenção naquilo que estava por vir depois da afronta. Aleluia! Muitos de nós, amados, não vamos chegar nem perto do sofrimento que Jesus passou. Aleluia, que assim seja com todos nós. Mas, quando nós passarmos por desânimos, ansiedades, sofrimentos, decepções, e tudo isso vai acontecer de um modo ou de outro, que nós possamos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e dizermos, vale a pena continuar, vale a pena perseverar. Aleluia! 2 Coríntios, para a gente fechar esse ciclo aqui que eu comecei, no capítulo 4, Paulo, ele vai falar a respeito desses sofrimentos. Talvez você pense, Jesus é Jesus, Gabriel. Eu não tenho a fé que Jesus tinha. Eu não tenho a força que Jesus tinha. Olha, aleluia. Nós lemos que Deus ele nos dá a capacidade para resistirmos todas as coisas. Agora veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e até o 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Tudo isso que nós estamos passando aqui vai passar. Vai ter uma hora vai acabar, irmãos.
As pessoas olhavam para guerras do passado, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e talvez elas pensassem, isso não vai acabar não. Mas acabou. Olharam para doenças, epidemias do passado, meu Deus, quando é que isso vai acabar? E acabou um dia. Os cristãos já foram muito perseguidos, e ainda são hoje. Mas muitas perseguições do passado acabaram. E vai chegar um momento que as perseguições da atualidade vão acabar também. Porque o sofrimento desse tempo presente tem uma data de validade. Mas aquilo que a gente não vê, não tem validade. É eterno. As coisas do reino de Deus são eternas. E qual é a recompensa de nós perseverarmos? A gente já sabe que é garantir, ganhar a nossa salvação. Então nós lemos, já não vamos ler de novo, mas nós já lemos Marcos 13:13 e Mateus 10:22, que falam exatamente a mesma coisa. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas eu quero ler para vocês Apocalipse capítulo 2, nós não lemos ainda, no versículo 10. Deus ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Perseguições que viriam contra a igreja em Éfeso, contra os efésios. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Lembre-se, não há tentação nenhuma que nós não possamos suportar, porque Deus nos dá o escape para suportarmos. E tereis uma tribulação de 10 dias. Veja só, tem uma data de validade. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Sê fiel até o dia da tua morte. Sê fiel até o fim. E você vai receber a coroa da vida. Hebreus capítulo 10, nós vamos finalizar com isso. Versículo 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência ou perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, ou pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, ou daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem para a conversão da alma, conservação da alma. Aleluia! Nós somos daqueles que perseveram, amados. Aleluia! Nós somos aqueles que perseveram. Amém? Então eu quero estimular você a perseverar nesta fé que você recebeu. Permanecer firme até o final. Nós estamos juntos. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amados, nós vamos agora para um momento de dízimos e de ofertas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O louvor já vai se preparando, né? E a gente vai ler, você que está em casa, enquanto o pessoal está aí se ajeitando, nós leremos 2 Coríntios 9. A partir do versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Apenas até aí, amém? Então, amados, não dê na casa do Senhor porque você está passando necessidade. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é quem nos supre. Nós ofertamos na casa do Senhor, nós dizimamos na casa do Senhor, não é para suprir necessidade nenhuma. Isso é contra a Bíblia. É com alegria que nós fazemos isso, reconhecendo que Deus não nos abandona. Aleluia. Nós reconhecemos, ofertamos, dizimamos, porque nós sabemos que Deus vai nos suprir. Amém?
Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aqui embaixo deve estar já aparecendo para você as informações bancárias. Preste bastante atenção nas numerações, no nome da conta, onde você deve depositar. E, amados, eu quero chamar a atenção também que você precisa, certo, enviar o comprovante do depósito ou da transferência que você executar. E você vai entregar ao tesoureiro da igreja, que está sempre sendo ali anunciado no grupo da igreja. Então, sempre que você vê uma mensagem, no momento do culto, no momento de dízimo e oferta, sendo postada ali no grupo do WhatsApp, principalmente lá com uns alertas, atenção, atenção. Então, preste bem atenção naquilo que está escrito. A gente diminuiu o texto para você ler rapidinho. Preste atenção, lê direitinho, vê para quem você precisa enviar esses comprovantes. E você precisa também dizer se é dízimo ou se é oferta. Amém, amados? Isso é necessário. Não é algo que a gente quer expor ninguém, não é algo que a gente quer ver, quanto alguém oferta, quanto alguém dizima, mas isso aí não é da nossa conta, irmãos. Mas é necessário para que nós possamos separar o dízimo, separar a oferta corretamente que está sendo depositada nessa conta. Amém? Então isso é só por um tempo. Isso vai passar também. Assim como o Covid-19 vai passar, isso também vai passar. Amém? Então não fica preocupado. Por favor, preste atenção nesses detalhes. Que Deus te abençoe e vamos orar juntos. Amém? Então, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, essa oportunidade tão rica, tão preciosa, Senhor, de nós podermos dizimar e ofertar na Tua casa, Pai, para que nós possamos financiar o avanço, a expansão do reino de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós fazemos isso por confiança que o Senhor sempre nos supre e sempre cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro de notícia. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro de ouvir. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém poderia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu quero. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus. Levanta das minhas mãos é pra dizer que eu quero ver. Aleluia, querido, mais um culto poderoso, recebendo da boa porção da palavra, amém? Então fica ligado nos avisos, olha a nossa rede social, amém? O Instagram, todo dia às 4 da tarde, tem 1 minuto de fé para edificar a tua vida, então não perde, amém? Fica ligadinho nos grupos de WhatsApp da nossa igreja e seja abençoado na prática da palavra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um culto, Senhor, onde nós fomos banhados pela água da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por uma semana poderosa. Obrigado pelos meus irmãos recebendo do Senhor tudo aquilo que eles estão esperando, Pai. Obrigado por paz, proteção e graça, por unidade nas famílias, Pai. Em nome de Jesus, amém.